Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Quem sabia que na Bolívia crianças eram presas com os pais? Levante a mão. Ninguém. Ah, tem uns jovens ali que sabiam. Aí, os irmãos do CLD conhecem ali e tal. Mas o mundo conhece essa realidade, né? Aqui é o site da ONU, na Bolívia, noticiando, acho que é 2003, eu acho que é 2003 ali, né? Aqui também um jornal local boliviano também pontuando mais de 1.056 crianças presas em cárcere na Bolívia. Aqui, olha só, o site da revista Time World, também noticiando também a questão de crianças presas na Bolívia. Aqui a BBC News também, de Londres, também noticiando a mesma questão. A BBC de Londres também, quer dizer, como é o país, essa informação ela não é velada, as pessoas conhecem. A gente chegou a conversar com a ONU e também compartilhar e entender o que eles estavam fazendo, e aí entra dificuldades ao governo e a gente não consegue mobilizar muitos dos recursos. Quer dizer, é uma situação que está, assim, com pouca possibilidade de ser transformada. Mas qual é o problema com essa situação? O que isso pode gerar? Qual é o impacto que essa situação gera nas crianças? No presente, o direito, né, garantido pelo ECA e por todas as políticas, das mais comuns até as mais locais, não são atendidas, né? Risco físico, emocional, psicológico, punição injusta e, no futuro, a formação de uma mentalidade onde a penitenciária, a cadeia, é o lugar onde eu conheço os meus amigos. É o lugar onde eu cresci e brinquei. É um lugar bom, né? É um lugar onde eu fui disciplinado, mas onde também eu aprendi a andar de bicicleta. É um lugar ruim, mas onde eu aprendi a andar pular amarelinha. Então não haverá nessa criança a formação de uma mentalidade de que eu preciso obedecer às regras, às leis, porque senão eu vou ser punido. Então a punição passa a ser sinônimo na cabeça dessas crianças de alguma coisa associada a não boa, ou a boa, né? Então esse círculo vicioso que é possível que esteja se formando na mente das crianças. Aqui em 2013, o G1 também noticiou que houve uma briga num dos maiores presídios da Bolívia, que é Palma Sola, que fica na cidade de Santa Cruz de la Sierra, e morreram 30 pessoas, né? Depois, a partir daí, e uma criança, 30 pessoas e uma criança, né? Depois, eles entenderam que, na verdade, foram 2 crianças. E, a partir daí, o governo se mobilizou em 2013 para tirar as crianças do presídio, porque, imagina, é um absurdo as crianças dentro do presídio. Porém, essa ação, a gente interpreta que ela foi feita em função da mídia estar noticiando, da mídia estar em cima. Então, é aquela ação que a gente vê muito no nosso país, né? Aconteceu uma tragédia, todos ficam consternados, as estruturas políticas, públicas, as entidades se movimentam, mas depois do que acontece, volta à normalidade. Em 2018, aconteceu uma mesma rebelião, dessa vez com muito mais intensidade, muito mais violência, pessoas foram mortas, queimadas, e dentro deste cenário identificaram meninas, crianças sendo abusadas sexualmente, e não é muito difícil de você entender isso a partir do momento que você vê pessoas extremamente dependentes, né, quimicamente falando. Então, muitas vezes, essas crianças servem como meio de pagamento para a manutenção do vício. E a gente identificou uma dessas crianças dentro do presídio sofrendo esse tipo de assédio. E como uma das tragédias, também crianças foram alvos de violência dentro do presídio. Então, o que a gente percebe? Se a gente comparar 2013 com 2018, a gente vê 2013 um movimento da política para tirar essas crianças do presídio, mas depois a mídia esfria, não noticia mais, as coisas voltam ao normal, as crianças voltam para o presídio. Em 2018 acontece a mesma coisa, eles dizem, não, a gente vai tirar as crianças do presídio, e a tendência é que isso não aconteça, porque a gente não vê o parlamento, a gente não vê políticas sendo discutidas no sentido de acabar com essa realidade.
Bem, a boa notícia é que a gente está fazendo algo e a ideia é transformar essa prisão, esse cárcere em um lar, em uma possibilidade dessas crianças terem um futuro por meio da ministração da palavra de Deus. A gente entende que é possível a gente usar as nossas vidas, usar a nossa experiência, usar o nosso repertório de vida pautado pela palavra de Deus para transformar essas vidas, mudar essas realidades, salvar essas crianças de um mundo tenebroso, de um mundo maligno, e não é só da maldade externa, mas é daquilo que é semeado na mente dessas crianças e se transforma em ações. E a gente entende que a palavra de Deus é esse instrumento, não é só a nossa vontade, a nossa força, o nosso ímpeto de fazer alguma coisa, a situação da gente ver uma situação dessa e comparar com o meu filho, com a minha filha, mas a gente entende que a palavra ela é capaz de transformar, ela é capaz de transformar, ela é capaz de mudar, ela é capaz de regenerar. O poder da palavra de Deus, né? O poder daquele que crê. Né? Então a gente crê nessa palavra, e essa palavra tem nos motivado e tem nos impulsionado a cuidar dessas crianças dentro do presídio. Então, quando falava do Ricardo, quando falava da sua família, a primeira iniciativa que a gente teve bem foi, a gente não consegue tirar as crianças de dentro do presídio, o que a gente vai fazer? Vamos cuidar delas dentro da penitenciária, vamos criar um espaço, um momento para que essas crianças possam ser ministradas. E ali essa foi a nossa primeira fase. Então, aqui é a entrada desse maior presídio. Se você tiver curiosidade, depois digita presídio de Palma-Sola no Google Maps, vai aparecer uma cidade. E ela é muito parecida com o filme do Mel Gibson. Lá você tem hotel, dentro da penitenciária, você tem supermercado. Eu estive em maio agora, eu não pude tirar uma foto, mas tinha um caminhão da Coca-Cola entregando dentro do presídio, porque os presos criam vendas, né, mercados, e aí eles contratam a Coca-Cola para lá entregar e distribuir. Aqui no Brasil, quando você passa por uma experiência nefasta de estar num presídio, você recebe a sua quentinha, a sua marmita, né? O governo boliviano te dá um dinheiro, e esse dinheiro é para você sobreviver. Então as pessoas guardam esse dinheiro e acabam fazendo investimentos dentro do presídio, e tem muito preso lá que teoricamente já cumpriu a pena, mas ainda está lá dentro. A gente trabalha com... Esse daqui é dentro do presídio, tem um campo de futebol. Lá no fundo, talvez não dê para enxergar, mas aqui são algumas casas que estão dentro do presídio. Né? Policial não tem polícia dentro do presídio, ela fica fora para ninguém sair, ninguém entrar. Entrar até pode, sair aqui não pode. As crianças entram, né? Então... e aí o pai está preso, a mãe com 3 filhos fala, bem, o que eu vou fazer? Eu não tenho sustento, eu não tenho condições de viver, eu vou para dentro do presídio com os meus filhos, viver com meu marido. É esse processo de pobreza crônica leva a esse pensamento e a esse tipo de resultado. Aqui a gente trabalhando com as crianças, na escolinha de futebol, ministrando, aqui um momento de alfabetização. Então, não é só, o esporte ali, ele foi a introdução para que a gente pudesse chegar às crianças e desenvolver relacionamento com os pais, mas a gente também entende que essas crianças, como são privadas de tantos direitos básicos, a gente tem investido na alfabetização dessas crianças. Bolívia é um país, acho que muitos de vocês sabem, muitos jovens aqui do Brasil não conseguem entrar nas faculdades tradicionais de medicina, então vão para a Bolívia estudar. Eu conheci alguns jovens, muitos deles são voluntários na Expedição Mochila na Bolívia. A faculdade chega a custar 70% menos, eu até achei um número bem impressionante. Então eles vão lá e acabam ajudando a gente na alfabetização das crianças. Aqui a nossa igreja local que foi construída, tem uma história muito interessante de uma missionária sul-coreana que saiu lá da Coreia do Sul com seu marido para fazer uma obra de infraestrutura, o marido voltou, ela ficou... e implementou uma série é uma pioneira, uma série de trabalhos com os presos, culminando numa igreja, culminando num seminário teológico dentro da cadeia. Pastores foram ordenados dentro da penitenciária, com curso teológico, e a partir daí saíram para fazer a obra de Deus da Bolívia fora. Então é uma história muito bacana, a missionária Esther. Aqui mais de evangelismo e de alfabetização com as crianças. A gente também, a primeira fase é trabalhar com as crianças dentro do presídio,
buscando um relacionamento com os pais, dado que os pais têm medo da violação e de todos os malefícios que um adulto pode provocar às crianças. Então a ideia é que a gente esteja dentro do presídio, trabalhando com essas crianças, conquistando a confiança dos pais, e a partir daí a gente passa por um trabalho que a gente chama de parte do tempo dentro do presídio, parte do tempo fora do presídio. Então essa criança dorme no presídio, mas fica ao longo do dia conosco. Esse foi o abrigo que a gente abriu em Porto Soares, aqui as crianças já fora do presídio, numa rotina de uma família convencional, tradicional, tomando o seu café da manhã, num momento ali de louvor, de brincadeira, de desfrutar a infância, que é algo tão importante. Aqui eles alinhados, alguns mais felizes, outros não tão felizes, indo para a escola, né? Todos ali devidamente uniformizados. Esse abrigo aqui no momento de refeição também, de oração, agradecimento, entender a importância da mesa após. Vocês estavam falando com o pastor Vinícius sobre a importância da mesa, né? Aqui já dentro do presídio, lá de Porto Soares, uma menção importante é que em Porto Soares, que foi onde nós iniciamos esse trabalho, não há mais nenhuma criança, de acordo com a proposta do nosso projeto, presa. Todas as crianças que estavam esse abrigo também já foi desativado, porque não houve mais adesões de crianças, então a gente acredita que, pela graça de Deus, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo nessa cidade de Porto Soares e Porto Quirraro. Aqui algumas fotos dessas crianças que estiveram no orfanato com a gente em Porto Soares, dentro da penitenciária, né? Mais fotos aqui. Aqui é a grade, né? A entrada do presídio, né? Aqui um momento de compartilhar a palavra com os presos. Aqui um momento de artesanato, aqui está a Larissa, que daqui a pouco vai se apresentar também. Aqui o pastor Ricardo ministrando a palavra, fazendo o batismo, pregando a palavra de Deus, alcançando não só as crianças, mas também as famílias. Um outro passo do nosso projeto, quer dizer, trabalhar dentro do presídio, depois parte fora, parte dentro, depois em período integral fora do presídio, e num quarto e quinto pilar, a gente entende que Deus também, ao longo desses anos, 5, 6 anos, Deus tem nos ajudado a entender que a gente também deve trabalhar para que esta família não passe novamente pela situação de se ver sem recursos e caído nos delitos mais tradicionais, e este é o tráfico de droga. Não consegue vender arroz, não consegue vender feijão, não consegue vender mandioca, não consegue vender nenhum produto, acaba plantando folha de coca, os traficantes compram, essa família tem subsistência, a família vai lá e prende ele. Quer dizer, esse ciclo ele precisa ser interrompido, porque senão as crianças também não vão conseguir sobreviver a esse ciclo. Então a gente vem trabalhando com as famílias no sentido de ajudar essas famílias a ter um meio de subsistência para que elas continuem a sua vida sem depender de uma atividade ilícita, né? Aqui está uma das famílias que a gente apoiou comprando por meio de doações, sites de crowdfunding, por exemplo. A gente vai lá, bota a ideia e o pessoal vai lá, oferta, e a gente consegue compartilhar. E no último estágio, a gente continua a ministração dessas crianças. Aqui está a pastora Beth, na cidade de Porto Quirraro, ministrando as crianças continuamente. Aqui está o nosso missionário, futuro médico, Braulio, também visitando as crianças nas suas casas muito precárias, situação muito carente, mas ali ministrando, ensinando a palavra. Essas crianças são apoiadas por uma igreja local, então a gente estabelece muitas parcerias, porque a gente acredita que, desta forma, esta criança ela pode ter uma perspectiva a partir dessa demonstração do amor de Deus, a partir dessa demonstração daquilo que a palavra de Deus pode fazer. Irmãos, a gente não... Na Bolívia, alguém estima quantas crianças aqui estão presas atualmente na Bolívia? Uma não. 1.000? Quem acha 1.000? Levanta a mão. Quem acha mais de 1.000? Levanta a mão. Tem mais de 1.000. Tem 3.000 crianças presas em todos os presídios bolivianos. A gente não sabe se a gente vai conseguir
tirar todas essas crianças. A gente começou com um ímpeto muito missionário de tirar todas essas crianças do presídio. A gente não sabe se todas essas crianças a gente vai conseguir tirar elas do presídio. A nossa empreitada mais atual é atuar no principal presídio da Bolívia, que é a Palmasola, onde já tinham aproximadamente 1.000 crianças, e a gente fez uma parceria com uma missão norte-americana, e essa estrutura deles hospeda aproximadamente 100 crianças, quer dizer, 10% a gente conseguiria alcançar. A gente não sabe, mas o que tem nos movido muito nos últimos tempos, Deus tem feito essa ministração no nosso coração, é que talvez a gente não vá conseguir tirar todas as crianças da cadeia. E estávamos agora há pouco ali falando com o Ricardo, a gente estava lembrando do preso, né, ao lado da cruz de Cristo, né? Aquele homem, ele mesmo recebendo aquela palavra de ânimo, de esperança, ele não pôde sair daquela cruz e cuidar da sua família, e constituir uma família, e desfrutar daquela transformação que aquela palavra redentora, salvadora de Cristo fez na vida dele, não é verdade? Não é verdade? Ele não pôde desfrutar isso, mas ele estava salvo. Ele estava com aquilo que é mais importante garantido. Então, a nossa ênfase entre abrir orfanatos, entre trabalhar ministrando cursos de evangelismo, visitando igrejas, desafiando as igrejas a se juntarem a nós por meio das diversas formas que é possível, a gente não sabe se a gente vai conseguir tirar todas as crianças do presídio. Eu estive com o Carlos, um dos jovens que estava no presídio, ele está com 19 anos, no ano que vem ele vai fazer faculdade, e o sonho dele é cursar administração. E aí a gente está estudando um 6º pilar da Expedição Mochila, que deveria ser essa transformação desse jovem, no sentido de ajudá-lo a ter uma história de vida diferente dos seus pais. E isso é maravilhoso, é maravilhoso você se sentir como uma ferramenta de Deus, para que junto com a palavra você ajude a transformação. A gente não sabe se a gente vai conseguir apoiar o Carlos ou construir uma casa para a família Zabala, que vive numa casa totalmente inadequada, onde os seus filhos de 3 anos toda hora têm malária, porque os insetos estão mais dentro da casa do que fora da casa. A gente não sabe porque precisa de dinheiro, precisa de uma série de estruturas que às vezes a gente não consegue obter. Mas o que a gente sabe e o que a gente está empenhado é ministrar a palavra de Deus para essas crianças, para essas famílias. Crendo que aquilo que eu não posso, a palavra de Deus, por meio do Espírito, pode. Amém? Deus, ele nos dá essa convicção de que mesmo nós, com todas as nossas limitações, as nossas falhas, o Ricardo lembrava de situações onde as crianças iam, batiam no abrigo, tio, a gente quer entrar, a gente quer viver aqui dentro, porque as crianças que estão vivendo aqui no abrigo vivem melhores do que aquelas que estão fora do abrigo e vivem com os pais. E a gente, ali, a prefeitura, a governação ali procurando a gente, olha, tem um garoto que não é de rua, dá para você hospedar? Ah, meu Deus, mas não tem cama, não tem... Então, onde a pobreza, ela confronta a gente dia a dia, onde a falta da justiça, ela nos confronta e nos leva ao limite da nossa fé, de nós falarmos, onde está o Senhor? Aonde está Deus? Onde Ele não se mexe? Mas aí nós abrimos a palavra e o conforto da palavra vem ao nosso coração. Temos que crer nesta obra que é maior do que nós, que é maior, que transcende a nossa limitação, porque, Ricardo e eu gostaríamos de estar iniciando um projeto desse na Síria. Imagina a quantidade de crianças sírias que estão agora passando situações difíceis. E as nossas orações, então, elas ecoam no Senhor e o Senhor nos dá um coração onde Ele fala, olha, talvez você não pode, mas eu posso. Você não está sozinho, Elias, você não está sozinho. Calma que você não está sozinho. Faça a sua parte. Vá lá, compartilhe, fale, demonstre, ore, convide as pessoas para serem mantenedores, espalhe a palavra de Deus, que nos dias de hoje ela tem efeito, ela transformou uma cidade, 2 cidades, Porto Quirraro e Porto Soares, vizinhas ali de Corumbá. A cidade foi transformada por meio dessas ações, não por meio do Ricardo, não por meio da Larissa, não por meio das suas filhas, não por meio da Expedição Mochila, mas por meio do amor de Deus
por meio da palavra, por meio desta fé que nos leva a fazer coisas impossíveis. E essa é um pouco dos slides que eu queria... Estou aqui empolgado quando a gente fala do amor de Deus, mas o meu tempo ali já finalizou. Então eu queria agradecer e eu queria te desafiar para que você se junte a nós, para que você ore, para que você acesse as nossas redes sociais, para que vocês nos convidem novamente, porque a gente amou estar aqui com vocês e desfrutar de todo o carinho, amor, e que a gente juntos, sabe, consiga fazer isso nessa cidade, entendeu? Eu tenho certeza que nessa cidade tem tantas outras necessidades, tantas outras situações. O que é aquilo que Deus tem nos confrontado e nos feito ver e que a gente precisa agir, né? Deus usou a família da cidade de São Paulo para estudar e lá vir uma situação e Deus os usou, né? Eu tenho certeza que Deus chamou a mim e a você para que nós desfrutássemos desse ambiente maravilhoso, desse amor genuíno que vocês têm desenvolvido nessa comunidade de fé, mas eu tenho certeza também que Deus nos chamou para uma missão, né? Nós estudamos isso ontem. Deus nos chamou para uma missão. Esta é parte da nossa missão. A gente te convida a sonhar com a gente te convida a orar conosco, a gente te convida a você se espalhar, você ir na Bolívia. Agora em janeiro a gente vai ter um grande povo de Deus indo para lá para poder servir as crianças, estar com as crianças, dar amor às crianças, compartilhar a palavra com as famílias dessas crianças. A gente convida você também a acessar as nossas redes sociais e eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos receber aqui o Ricardo, vai ter um momento devocional conosco. Deus abençoe, não vai precisar não, né? Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Nós estivemos ontem falando com os adolescentes, fazendo um desafio na área do evangelismo. E foi muito bom mostrar como nós temos que sair mais das quatro paredes, não só para eventos, ainda que eventos seja extremamente importante, mas temos que ter uma vida de ganhar almas para Jesus. E luz só brilha nas trevas. Então ontem incentivamos os adolescentes a estarem no meio dos pecadores, não compartilhando do pecado, não se influenciando pelo pecado, mas sim sendo influente na vida deles. Muitas vezes criamos um gueto cristão, onde todo mundo é santo, onde todo mundo ora, todo mundo tem uma vida de piedade. E a gente vai achando isso tudo muito bom, como a igreja de Atos 2. A igreja de Atos 2 era perfeita, só faltava um detalhe, ela não saiu de Jerusalém. E teve que vir a perseguição para a igreja sair de Jerusalém. E hoje em dia Deus também quer que a gente saia dos nossos guetos. Então eu desafio você, não só os adolescentes, mas desafio cada um dos irmãos, a que também se envolvam mais com os pecadores, com os adúlteros, com os drogados, com as prostitutas, para que a gente possa ser luz na vida deles e cumprir de fato o nosso papel. No céu não vai ter evangelismo, irmãos. A adoração que a gente adora aqui no céu vai ter a adoração que a gente tem aqui na terra, vai ter no céu, vai. Conhecer a Deus que a gente conhece aqui na terra, estudando a palavra, a gente vai conhecer Deus no céu? Vai. Comunhão com os irmãos no céu, nós vamos ter demais isso. Então todas essas coisas que a gente vai ter no céu, elas são importantes aqui na terra, mas não são o nosso propósito final. A única coisa que não vai ter no céu vai ser evangelismo. Se você não falar de Jesus para as pessoas hoje, chegar no céu você não vai falar, porque lá vai estar todo mundo salvo. Então, precisamos perder um pouco a ideia da Fórmula 1 quando se trata de missões e de evangelismo. Sabe como é que é a ideia de Fórmula 1? Tem um piloto que corre e todo mundo apoia. Um troca o pneu, um põe a gasolina, um fica na cabine curradinho dizendo tantas voltas, não sei o quê, mas só tem um que corre. E muitas vezes na igreja a gente atribui a tarefa de evangelismo e missões ao pastor, ao missionário, ao seminarista. E não que o apoio não seja importante. O apoio é importante. Mas na igreja não tem não tem o herói. Na verdade, na história da humanidade, o único herói é Jesus Cristo. Então que cada um de vocês possam falar:
olha, eu sou uma pessoa de idade já, eu já sou um senhor de idade. Você vai falar melhor com as pessoas de idade. Um adolescente talvez não vai conseguir se aproximar muito de alguém da melhor idade. Então, se você é da melhor idade, fale de Jesus para as pessoas. E talvez alguém da melhor idade não vai se encaixar muito bem com os adolescentes. Então, os adolescentes têm que falar, que meio que você está? Fale de Jesus. Amém? Isso aqui é um resumo de tudo que a gente falou o dia inteiro ontem. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias. Eu quero fazer um breve devocional bíblico, continuar desafiando você a participar da missão de Deus, especialmente da missão que nós viemos falar para vocês ali na Bolívia. E enquanto o Farney está apresentando para vocês a causa, está apresentando para vocês Jeremias 22, versículo 14. Enquanto o Farney estava apresentando para vocês algo prático, algo que tem sido feito, nesse momento as crianças estão sendo cuidadas na Bolívia, eu quero trazer para vocês um pequeno e breve devocional bíblico para incentivar você, não só pela realidade desafiadora, pela realidade cruel. Essa menina que apareceu aí de 8 anos, a mãe dela vendia ela. Ela era estuprada todos os dias. Quando os presos descobriram, porque teve uma briga na cadeia, e pegaram o celular de um preso e viram fotos. Eles mataram a mãe dessa menina apedrejada. A menina foi para um abrigo. Esse outro preso, ele foi salvo por um grupo rival lá dentro. Agora, o governo, vamos tirar as crianças do presídio, vamos tirar, e agora está fazendo esse movimento, nós estamos achando muito bom. Mas eu digo, quantas crianças foram estupradas e não veio para a mídia? Como lá em 2013, quando um pavilhão invadiu outro pavilhão, coisa normal de cadeia, mataram e queimaram 30 presos. E quando a polícia foi buscar os corpos, tinha uma criança de 2 anos e uma criança de 5 anos morta e carbonizada. Aí o governo se mexeu. Inclusive a menina de 2 anos, ela estava no presídio fazia 1 dia. Ela tinha entrado no dia anterior. Isso nos choca. Só que o que nos move tem que ser a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Porque desgraça nós temos aqui na porta da igreja, tem morador de rua. Desgraça você liga a televisão, tem. Se você procurar uns documentários na internet, desgraça é o que mais tem. Se a gente não permitir que a palavra de Deus mova o nosso coração, a gente vai continuar sendo o crente do gueto. Como diz o pastor Ricardo Agreste, que foi morar nos Estados Unidos para estudar, e ele estava morando com um asiático, um da Austrália, um de outro país, mas nenhum era cristão, e ele falou assim, passou 1 mês e eu descobri que eu não sabia mais como conviver com não cristãos. Eu não sabia o que falar, eu não sabia como me comportar. Eu me sentia um ET. E ele começou a orar a Deus, para Deus, falar para ele, me ajuda, Deus, a viver no meio da galera aqui e ser luz no meio deles. Talvez a gente não saiba mais viver fora do nosso gueto. E é isso que a palavra de Deus nos desafia. Presta atenção comigo, Jeremias, capítulo 22, versículo 14. Coloque os seus olhos na palavra de Deus, por favor. Eu vou ler na NVI, talvez a sua tradução seja um pouco diferente, mas não tem problema. Beth, só confirmando, temos até a 12:30, é isso que você tinha me falado? Não, brincadeira, até às 11:30, né? Calma, gente, vocês vão almoçar aquele macarrão da mama, amém? Gente, tem coisa melhor que o macarrão da mama? Fala a verdade. Na verdade, a minha sogra não é o macarrão, né? A minha sogra é o costelão. Que eu vou lá na casa da minha sogra, ela prepara um belo de um costelão. Na verdade, minha sogra é uma benção, viu, gente? Tem gente que tem problema com a sogra, né? Inclusive, a minha sogra faz aniversário no mesmo dia que eu, 20 de fevereiro. Quando eu namorava a minha esposa ainda, eu descobri isso, eu falei, Deus, eu nem pedi sinal, o Senhor deu. O caso é essa, porque... Às vezes a gente pede um sinal, Deus, será que eu tenho que casar com essa? Quando eu falei, minha sogra faz aniversário no mesmo dia que eu, em outras palavras, eu nunca vou esquecer o aniversário da sogra. É esse é o caso, está na bênção. Eu brinco, mas minha sogra é uma bênção de verdade. Versículo 14 do livro de Jeremias, capítulo 22.
Aqui é Deus usando a vida de Jeremias para profetizar contra um rei, contra mesmo, chamado Jeoaquim. E aí Deus vai falando, começa assim, ele diz, então é Deus dizendo o que Jeoaquim diz. Construirei para mim um palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida, ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Versículo 16. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Irmãos, a história de Israel é muito interessante porque a gente vê ali Israel como nação. Saul, aquele primeiro rei, digamos assim, meia boca, que foi ali, não foi muito bem. Aí veio Davi, em seguida Salomão, e depois de Salomão o reino se dividiu, o reino do sul e o reino do norte. E ali então começaram a ter muitos problemas porque o povo começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E se nós lermos o livro ali de Samuel, de Reis, nós vamos ver assim, sempre falando, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E subiu outro rei, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal. E um ou outro fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas a grande maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Jeoaquim é um deles. E Jeoaquim tem duas perguntas nesse texto que eu quero refletir com vocês. Então, quando começa lá no versículo 14, diz assim: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, fez amplas janelas, reveste de cedro e pinta de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? Ou melhor, Jeoaquim não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha redes sociais. Mas ele queria ostentar, ele queria mostrar. E diz, o cedro é uma madeira nobre, e você faz a coisa com bastante cedro. Você faz amplas janelas, que é para as pessoas verem aí dentro. Você pinta as paredes de vermelho, que é para chamar atenção. Você quer aparecer para os outros. Você quer mostrar as coisas. E você está achando que mostrar e ostentar faz de você um rei? Quantas vezes, e eu não tenho nada contra Facebook, Instagram e nada disso, porque o problema não é isso, é o coração do homem. Aqui não tinha nada disso, e tinha alguém querendo ostentar, e querendo que as pessoas olhassem e falassem, você é um rei. Sabe por que você é um rei? Olha o seu palácio, olha que maravilhoso. Talvez ele tivesse com o templo de Salomão na cabeça, porque Salomão teve aquele palácio suntuoso e foi considerado um rei. E Deus está pouco se importando para as aparências. Eu vou repetir. Deus está pouco se importando para as aparências. Ah, se tem tatuagem, se não tem, se é alto, se é baixo, se anda de BMW ou se anda de busão. E nós temos várias histórias assim. Inclusive o rei Davi foi assim. O próprio Samuel se confundiu. E Samuel era homem de Deus, que ouvia a voz de Deus desde criança. E ele chega na casa de Jessé? Me ajuda aí, gente. É Jessé? Jessé, né? Ele chega na casa de Jessé e vê o filho mais bonito, grandão, bonitão, fortão. Esse é o rei, certamente. E Deus falou, não é não, filho. Próximo, então não era esse, porque esse aí, não, quem era o rei não estava nem lá. E é tremendo como Deus chega e fala assim para Samuel, Samuel, você ouve a minha voz faz tempo, mas você ainda não aprendeu que eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Eu gosto muito daquelas batalhas onde Israel, com um exército menor, vencia exércitos maiores. E Deus falava, eu vou lutar por vocês. Mas olha nosso exército aqui, tão fraquinho. Como é que nós vamos ganhar? Inclusive Davi vencendo Golias. Gente, não é aparência, não é a força do braço. É a mão do Senhor. E Deus lembra a Jeoaquim de Josias. Ele fala no versículo 15, coloca os seus olhos na palavra.
Você acha que acumular certo faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida, ele fez o que era certo e justo e tudo ia bem com ele. Eu gosto desse versículo na versão da NVT, eu vou colocar aqui para vocês, eu tenho aqui no meu celular. Eu tinha, cadê? Fechou o aplicativo. O versículo 15 na NVT diz assim. Presta atenção. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso deu tudo certo para ele. E quem era Josias? Josias é aquele rei que tomou o trono com 8 anos de idade, era o pai de Joaquim, o rei anterior, e ele subiu ao trono com 8 anos de idade, e um dia acharam a lei e trouxeram a lei, a palavra de Deus para Josias, e quando Josias leu aquela lei, presta atenção, irmãos, a palavra mudou o coração de Josias e, consequentemente, Josias promoveu um avivamento em Israel. Foi um tempo que Israel não teve guerras, e Josias derrubou poste-ídolos, Josias acabou com tudo, inclusive Josias derrubou os altares e os postes-ídolos a Moloque. Moloque é onde tinham 7 estátuas, dentro de cada estátua colocava uma oferenda, e a última oferenda era uma criança, e era colocado dentro dessa estátua, e então eles colocavam fogo em volta, e o fogo queimava e matava e sacrificava essa criança. Josias foi um cara que defendeu a causa das crianças. E ele está falando aqui, ô Joaquim, o seu pai tinha tudo isso, mas sabe por que tudo ia bem com ele? Por causa do procedimento dele, não por causa da aparência. E eu gosto muito dessa pergunta que Deus faz no versículo 15. Você acha que acumular cedo faz de você um rei? E eu quero perguntar para a igreja hoje, você acha que acumular riquezas e ter o que você tem e ser quem você é, faz de você um bom cristão? Você acha que vir na igreja domingo com a Bíblia embaixo do braço, decorar versículo, cantar louvor ou chorar ou dar uma oferta, faz de você um cristão? No sentido de aparência, porque é importante vir na igreja. Amém? Amém? Fique bem claro isso. É muito importante vir na igreja, é muito importante decorar versículo, é muito importante dar oferta, é muito importante todas essas coisas que são aparência, mas Deus quer saber do seu procedimento quando você sai daqui, no seu dia a dia. Você acha que porque você tem um carro do ano, você é melhor que os outros? É isso que Deus está falando para Joaquim. Pinta as paredes de vermelho e abre as janelas. Você quer que as pessoas passem e olhem e falem, olha que palácio legal, esse é o rei. E Deus fala, não quero aparência, eu quero procedimento. E ele compara Joaquim com Josias. E presta atenção então no versículo 16, se referindo a Josias. Ele defendeu a causa do pobre e necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Uau! Irmão, dá um aleluia aí, por favor. Fala, aleluia. Fala um glória a Deus aí, irmãos. Eu também sou mais tradicional, mas eu gosto de dar uns glória de vez em quando. Amém, irmãos? Inclusive, eu dou aula no Palavra da Vida. Vocês imaginam lá para se der glória, a cabeça rola. Então, nós dá um glória de leve lá, né? Irmãos, o que é conhecer a Deus? O que é ter intimidade com Deus? E Josias fez muitas coisas boas. Vai ler, te deixo como lição de casa essa semana, leia a história do rei Josias, o rei que tomou posse com 8 anos do trono. Leia a história dele e você vai ficar admirado. Mas entenda uma coisa, a mudança externa só veio quando Josias ouviu a palavra e a palavra mudou o coração dele. Por isso que fazer justiça não é melhorar o mundo, mas é pregar o evangelho e converter as pessoas. Nós não vamos melhorar o mundo tirando todas as crianças do presídio, até porque seria uma ideia louca. Falta 5 minutos, é isso? Ou já acabou? Já acabou ou falta 5? Falta 5. Na minha igreja falta 15, então eu vou fazer tipo como se fosse na minha igreja, tá? Não, brincadeira, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Abra comigo rapidamente em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Esse devocional é para levar você a refletir entre a diferença
da aparência e do procedimento. Diga comigo, aparência versus procedimento. Essa era a mensagem de Deus a Joaquim. Deus poderia falar de muitas coisas sobre o rei Josias, mas o que Deus lembrou? A maneira que ele lidou com o pobre e o necessitado. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. Isso chamou a atenção de Deus. Deus olhou e falou, esse cara me conhece. Não porque ele pintou a parede de vermelho, não porque ele ostentou um palácio bonito, não porque ele andava em carruagem, mas porque ele agia a favor do pobre e do necessitado. Esse aí me conhece, ele sabe quem eu sou. Olha o Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Presta atenção, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Qual que era a plena recompensa deles? Ser visto pelos outros. Você olha, é isso que eles queriam, então eles já conseguiram. E se você quiser ser visto pelos outros, então ostente. Você vai atingir os seus objetivos. Você vai ser visto pelos outros. Mas importa a gente ser visto pelos outros ou importa a gente ser visto por Deus? Voltando lá, as duas perguntas. Primeiro, você acha que acumular cedro faz de você um rei? Segunda pergunta, não é isso que significa conhecer-me? Primeira pergunta, o que faz de você um rei? Não é esse palácio suntuoso, bonito, Joaquim? Segunda pergunta, você sabe o que significa me conhecer? Ter um procedimento correto. E dentre todas as coisas que o nosso procedimento correto envolve, que, por exemplo, ser um bom marido, um marido fiel, uma esposa fiel, ser um bom filho, ser tantas e tantas outras coisas. Ter tempo de oração, tempo de Bíblia, se submeter à liderança dos pastores da igreja, se submeter às lideranças dos seus pais, caso você não seja casado ainda, e não importa quantos anos você tenha. Ser um marido fiel, ser uma esposa submissa, ser um marido que ama. Não é ser uma esposa capacho, não, mas é submissão, é essa palavra que está lá mesmo, irmãos. A gente às vezes fica enfeitando essa palavrinha, mas é isso aí mesmo. Estar sob a mesma missão. Entre tantas coisas, ele fala, seja generoso. E Josias fez isso. E Joaquim, você está se apoiando nas coisas erradas. Não se apoie na aparência. Não se apoie num palácio suntuoso. Não pensa que ter cedro era uma madeira nobre, cara. E ele colocou bastante cedro. Não pense que isso vai fazer de você um rei. Olha o seu pai. O seu pai tinha tudo isso. E o que fez ele ser um rei, que me conhece, porque naquele tempo, a teocracia, ainda que o reino dividido já estava meio bagunçado isso, mas enfim, o rei Israel, ele tem todo um papel na história da humanidade representando Deus para nós, sendo uma vitrine de Deus para nós. Ele falou, ele me conhece. Por que ele te conhece, Deus? Porque ele defendeu a causa do justo e do necessitado. E é pecado ser rico? Não. É um problema ter coisas? Não. Inclusive, se você quiser ter coisas, trabalhe duro, tenha coisas. Viagens suntuosas, come em restaurantes caros, compre roupas caras e glória a Deus pela sua vida, porque isso é fruto do seu trabalho. Amém. Não tem problema nenhum com isso. Amém, irmãos? Não estou dizendo que ter dinheiro é pecado. Muito pelo contrário, irmão. Eu quero ter muito dinheiro. Eu queria acordar de manhã e caísse um pacote de dinheiro no meu quintal. Ia achar lindo e maravilhoso. O problema é você querer ostentar. É você querer mostrar. Então, eu quero finalizar dizendo, a nossa aparência não é nada para Deus. O nosso procedimento, sim. Especialmente o nosso procedimento com
os pobres, os necessitados e os carentes. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você tenha que confessar um pecado para Deus, agora é a hora. Talvez você tenha que falar com Deus, agora é a hora. O quanto você talvez está se apegando a alguma aparência. Não precisa encerrar sua conta do Facebook nem do Instagram. Mas será que você não está ostentando demais? Não precisa não vender seu carro se você tem um carro bonito e comprar um fusquinha velho. Não. Mas será que você não está se apoiando nas coisas erradas? O que faz você ser um rei, Joaquim? E Deus pergunta hoje para a igreja, o que faz de você ser um bom cristão? João, Maria, Pedro, Paulo, Ricardo, Farney. Não é a aparência, mas é o seu procedimento. O seu caminhar, as suas atitudes. Deus, muito obrigado por esse tempo que pudemos dividir essa causa tão importante que é essas crianças na Bolívia que o Senhor tem despertado a igreja brasileira. Nós te louvamos por essa igreja que abriu as portas, que deu o púlpito para nós podermos compartilhar isso. Eu te agradeço pela vida da Beth e de todos os líderes, os pastores, o pastor aqui da igreja, pela maneira que eles estão dispostos a se envolver com isso. Oro também, Senhor, para que, a começar de mim, da minha família, a gente aprenda a ostentar menos e a estar mais preocupado com o nosso procedimento, com o nosso caminhar, com a nossa atitude no dia a dia. Não que seja um problema ter as coisas, mas é um grande problema ostentar, querer mostrar e achar que isso vai fazer da gente alguém importante. Para os homens, sim, como fala lá em Mateus 6. Os homens vão considerar importante. Eles vão orar na praça para ser visto pelos homens e eles já ganharam a recompensa deles, porque eles querem recompensa de homens, não querem recompensa de Deus. Então eles querem ser vistos pelos homens, então essa recompensa está aí. Mas que a gente possa querer a recompensa que vem do alto, que vem do céu. E que essa palavra transforme o nosso coração. E a partir disso, a partir dessa palavra que transforma o nosso coração, o mundo comece a ficar melhor, mais seguro para as crianças. Mas que a gente não vai lá fazer só para tirar uma foto e dizer que fez. Mas que a gente vai lá fazer porque a gente tem um coração transformado e a gente entende que isso chama a sua atenção, Senhor. Oh Deus, que lindo o Senhor falar. Isso é me conhecer. Isso é conhecer a Deus. Louvado seja o teu nome. Para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a Beth, agradecer ao pastor. Muito obrigado por essa oportunidade. Irmãos, eu desafio vocês, entrem aí no site, curta a página do Facebook, Instagram. Eu quero saber mais a respeito disso. Procure a Beth, ela pode dar o meu telefone, o telefone do Farney, estamos à disposição. Eu moro no Palavra da Vida esse ano só, ano que vem não mais. Quer ir lá no PV tomar um cafezinho? Eu sei que tem a Júlia, cadê a mãe da Júlia? A Júlia está lá. Então vai lá visitar a Júlia e passa em casa para tomar um cafezinho. Se levar a picanha, o carvão é por minha conta. Deus abençoe. Bom dia, irmãos.